colhe o que planta. Quem perguntar por mim, diga que tô por aí. Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui. Mas é que eu venho lá do sertão, o coco é seco demais, irmão. E o preconceito eu só engulo com farinha. Não tenho medo de escuridão, eu sou fogueira. Bom dia, boa tarde, boa noite. De manhã. A gente está começando esse momento, nossa primeira aula, que eu estou deixando já aqui gravada para vocês. Lembrando que nosso encontro é agora, dia 30, e a gente vai estar discutindo mais esses pontos que eu vou levantar hoje, tá certo? Então, vamos discutir um pouquinho de currículo. Nossa disciplina é projeto pedagógico na educação profissional e tecnológica. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. E a gente vai discutir um pouquinho da nossa unidade 1, os textos complementares que eu coloquei na nossa unidade, que são Quais as Vozes do Currículo Oculto, Uma Revolução na Educação Profissional de Pacheco, O que significa o currículo, e a entrevista de Veiga e o currículo Cultura e Sociedade de Moreira. Então, esses 5 textos que eu coloquei no ambiente para vocês estudarem, né, se apropriar dessa discussão, eu vou trazer agora um pequeno resumo e o meu olhar sobre esses textos. Para Sacristão, o currículo é uma seleção organizada dos conteúdos a aprender, os quais, por sua vez, regulamentarão a prática didática que se desenvolve durante a escolaridade. Para esse autor, o currículo aparece como um conjunto de objetivos de aprendizagem selecionada que devem dar lugar à criação de experiências apropriadas que tenham efeitos cumulativos avaliáveis, de modo que se possa manter o sistema numa revisão constante, para que nele se opere as oportunidades e as reacomodações. O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade, exterior à escola e à educação, entre o conhecimento e a cultura herdados, e a aprendizagem dos alunos, entre a teoria e a prática possível, dada por determinadas condições. Para Freire, né, tendo a leitura do material de Freire, né, que é a pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança, Freire ele nunca publicou um livro sobre o currículo, mas além do material, lendo tudo que Freire publicou, a gente pode entender que o currículo existe várias formas de currículo, e o currículo padrão, o currículo de transferência, é de uma forma mecânica e autoritária de pensar sobre organizar um programa que implica, acima de tudo, uma tremenda falta de confiança na criatividade dos estudantes, na capacidade dos professores. Então, existe esse currículo que se chama currículo padrão, que é imposto pela educação que oprime, uma educação bancária que traz para o centro o que deve ser feito com essa classe
a maneira autoritária que nega o exercício da criatividade entre os professores e estudantes, onde o centro está na manipulação, em atividades onde o educando não é levado em consideração a criatividade desse educando, não é levada à consideração o que esse educando pensa, o que esse educando uma forma integradora, holística para esse educando. Então, isso não é levado em consideração. Então, esse currículo padrão que coloca, que determina o que as pessoas devem aprender, não levando em consideração o conhecimento prévio do aluno, não levando em consideração a autonomia desse sujeito. Esse é um currículo que tem como principal a transferência de conhecimento, é um currículo que não deve ser imposto, que não deve ser pensado dessa forma, que existe um movimento que Freire propôs de colocar o aluno no centro, de valorizar o aprendizado desse aluno, de valorizar os conhecimentos prévios, de partir da realidade desse aluno. É preciso que a educação esteja com seu conteúdo e com seus programas e métodos adaptados ao fim que se persegue, que é permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa e transformar o mundo e estabelecer relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história. Então, quando ele vem tratar nos seus textos sobre esse pensamento de currículo, ele vem dizer que é necessário que se permita a esse sujeito a construção do fazer cultural, do fazer histórico, as relações de reciprocidade entre o aprender e o ensinar. Então, essa é uma visão de currículo que a gente traz sobre Freire, que a gente pode ter na teoria e na prática da educação para a libertação. Moreira e Silva vem dizer que o currículo é um artefato social e cultural. Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, da sua história, da sua produção contextual. O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada de conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder. O currículo transmite visões sociais particulares e interessadas. O currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente atemporal, particular. O currículo ele tem uma história, ele é vinculado às formas específicas de organização da sociedade e da educação. Para Veiga, isso você pode ver na entrevista que a gente deixou lá no ambiente, na unidade 1, o currículo é um importante elemento construtivo da organização da escola. O currículo implica necessariamente a interação entre sujeito, que tem o mesmo objetivo, e a opção para um referencial teórico que o sustente. O currículo é uma construção social do conhecimento, pressuposto a sistematização dos meios que essa construção se efetive. A transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilares, portanto, compõe uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar. Ou seja, o currículo, propriamente dito nesse sentido, se refere ao conhecimento escolar e aos conhecimentos que a gente faz a seleção para estar trabalhando na escola. Para Mello, no texto que a gente deixou, você vai ver que o currículo aponta nas escolas onde se aprende apenas conteúdos sobre o mundo natural e social, adquire-se também uma consciência que as demandas sociais e comportamentais sociais, ao se abordar as ideias trazidas pelos autores acerca da evolução conceitual do currículo, podemos observar na organização do currículo a presença não só de elementos pedagógicos, mas também de elementos políticos, sociais, econômicos, culturais, que trazem reflexões
sobre esse currículo e essa interação desse currículo, que esse currículo ele não é estagnado, que ele é constante, que ele está em processo de mudança constante. Também a gente foi buscar qual é a concepção que os documentos dos IFES traz sobre o currículo. E a gente viu que os documentos levantam que se fazem necessário a autonomia didática da flexibilização estrutural e pedagógica conquistados e a organização curricular ela deve ter sua espinha dorsal na área do conhecimento, na atuação profissional, na compreensão dos processos, na assimilação e apropriação do conhecimento, no domínio dos processos pelos quais se exerce a ação mediadora entre conhecimento e apropriação. E essa configuração de currículo é também um conjunto de disciplinas que podem conviver e estabelecer experiências de ensino-aprendizagem que expressem, de fato, a tarefa da social e da instituição da educação. Então, há necessidade de se pensar esse currículo dentro de todo esse processo. Então, os próprios documentos dos IFES, ele vai trazer esse conhecimento mais amplo de currículo. Na resolução 1, que a gente colocou para vocês no texto, a gente vai encontrar no artigo 21 que o currículo ele é contemplado no PPC e com base no princípio do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que é a prerrogativa e responsabilidade de cada instituição e rede de ensino público ou privada, nos termos do seu PPC, observada a legislação e as normas vigentes, em especial o disposto nas diretrizes curriculares nacionais. No CNCT, o instrumento correspondente que vem substituir essas normas complementares mas o que eu queria colocar para vocês. Esse artigo ele vai trabalhar, quando ele vem falar de pluralismo, de concepções pedagógicas, o que está lá na nossa Constituição, no artigo 225, salvo engano, 205, onde vai trazer a abordagem sobre a educação. E lá também vai trazer que é necessário os currículos ser pautados num pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, porque nós vivemos numa democracia. Então, esse princípio, ele faz jus à nossa democracia, onde cabe todas as concepções e o pluralismo de ideia. O currículo na educação profissional, ele tem 3 princípios que norteiam a concepção desse currículo, a competência, a flexibilidade, a interdisciplinaridade e a contextualização, que devem favorecer a elaboração e a revisão e a atuação permanente do curso, na medida que facilitam o planejamento integrado, que valorizam os aspectos qualitativos no processo de aprendizagem dos alunos. O planejamento desse modelo curricular deve ser efetivamente implementado, deve ter uma reflexão coletiva e sistematizada para compor esse projeto político-pedagógico. E, então, eu quero que vocês tomem nota dessa concepção, desse quadro, para na hora que vocês estiverem realizando a atividade da unidade 1, vocês poderem ver também a contextualização, a flexibilização, a interdisciplinaridade, esses princípios norteadores do currículo. Princípios epistemológicos do currículo. O currículo ele define um perfil profissional e formativo e as formas de ensino e aprendizagem, as concepções, os valores, a construção do conhecimento e a formação profissional. E dentro desses valores e concepção, o trabalho nos princípios epistemológicos desse currículo, dos IFES, a gente vai ver o trabalho como um princípio educativo, vamos ver as atividades e os contextos laborais são ricas fontes de interdisciplinaridade a serem exploradas por todas as áreas de conhecimento.
Conhecer e escolher um percurso formativo que colabora para a diversidade e colabora para o potencial de aprendizagem dos estudantes é de extrema importância no que se refere aos princípios epistemológicos do currículo. Nosso texto também, que é o texto complementar que eu trago para vocês, ele vai também trabalhar o currículo oculto, que é o termo utilizado para denominar as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho com os professores. O currículo oculto representa tudo que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas e atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram no meio social e escolar. O currículo oculto ele está normalmente associado aos aspectos comportamentais, como as atitudes e valores, ou seja, a característica da escola, a estruturação da sala de aula, a situação do ensino, o perfil dos professores, mais do que um conteúdo explícito, ensinar os alunos as relações de autoridade, organização espacial, distribuição do tempo, recompensa, tudo isso está ligado ao nosso currículo oculto. A visão do currículo, ela deve ser multifacetado. Ela resulta de um processo evolutivo de aperfeiçoamento voltado ao atendimento das realidades sociais distintas, que precisa ser compreendido no contexto ao qual ela está inserida. O planejamento desse modelo curricular deve ser efetivamente implementado, deve ser originário de uma reflexão coletiva e sistematizada que vai compor o projeto pedagógico para a definição das competências que vão ser trabalhadas e também dos regionalismos e da região em qual esse currículo está inserido, em qual esse curso está inserido, as habilidades que vão ser trabalhadas, os campos de atuação. Então, tudo isso deve ser levado em conta quando a gente vai compor o currículo de um curso. Quais os desafios para o currículo? Então, a nossa concepção de desafio para o currículo para o século XXI é apoiar esse currículo numa abordagem holística, que vê o sujeito por completo, que vê o sujeito em todas as suas facetas. Vê como um sujeito integral e integrativo, compreendido in loco e no local universal, do contexto menor para o maior, do maior para o menor, como cidadão do mundo. É complexa e estimulante quando você pensa nessa abordagem de currículo com esse olhar holístico, com esse olhar que compreende as diretrizes do conhecimento, que não dão conta de compreender somente o currículo oculto, as suas dinâmicas, a autopercepção, o ensino-aprendizagem, a formação do professor, as implicações políticas que estão inseridas no currículo. Então, os desafios é pensar esse currículo, na minha concepção, pensar esse currículo pensando nesse cidadão holístico, nesse cidadão que novos tempos que vivemos, né? Onde a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, onde a gente tem que estar com um olhar voltado para o amanhã, porque um segundo já é tarde, né? As coisas estão evoluindo numa velocidade quase que da luz. E a gente tem que olhar para essa formação integral desse sujeito, olhar para esse sujeito que é um cidadão do mundo. Então, esse é um dos nossos desafios. Muito obrigada. Deixa eu interromper aqui. E voltando aqui para a tela cheia, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Eu procurei fazer um resumo dos textos que a gente está trabalhando, trazendo um pouquinho desse meu olhar sobre esses textos. Então, não poderia ser algo muito longo, porque a gente tem um tempo para poder postar os vídeos, porque se ficar muito longo, fica ruim para postar. Então, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida relativa à leitura dos textos de vocês, eu quero que vocês coloquem lá no nosso fórum de dúvidas. Eu quero também que vocês me digam
quais anotações que vocês fizeram quando vocês estavam lendo o texto, que olhar vocês tiveram sobre esse currículo, sobre essa unidade 1. Faz isso, traz essas anotações, traz esse texto para a gente, tá bom? E eu vou me despedindo de vocês com um abraço, com um cheiro forte, dizendo que vai dar certo, quer dizer, que já deu certo, tá bom? Fácil não foi não, rapadura é, mas não é mole não. Cheiro.